Hoje, 26 de maio de 2022, no Brasil, 17 horas. Nosso horário do tradicional evento online das quintas-feiras. Uma live cada dia mais itinerante e que recebe hoje a super advogada, minha sócia querida, Inayá Nogueira Botelho, que vai debater conosco a questão do imposto de renda, cujo prazo se encerra agora no dia 31 de maio de 2022. E, por certo, nós temos ainda centenas de milhares de brasileiros e brasileiras que ainda não apresentaram a sua declaração. Nós que temos feito estes eventos todas as quintas-feiras, 17 horas, horário cativo, aqui no Instagram, e o nosso evento fica gravado aqui no IGTV do Instagram, @marlosarnes. Fica também gravado para que todos possam compartilhar, assistir, curtir e se inscrever na nossa página do YouTube, Arnes de Oliveira e Andreasa. E este ano, com uma parceria com um grande veículo de comunicação, hojepr.com.br, este jornal eletrônico que vem dominando a mídia paranaense, com notícias locais, nacionais e internacionais, tem se destacado e tem dado um apoio fundamental aos nossos eventos, transmitindo também no YouTube do canal hojepr.com.br e no YouTube do canal Arnes de Oliveira e Andreas. Cumprimentando aqui o grande Caio, que já esteve conosco, e agora chamando a convidada de hoje, doutora Inayá. Desculpe, Marlos, mas a tecnologia ainda me pega peças. Assim que é bom, fica divertido, fica uma conversa franca, objetiva, alegre, animada e solta. Você sabe, Inayá, que eu estava pensando hoje que, junto com o Dr. Guilherme Lucchesi e com o Dr. Jovaci Peter Filho, você é a nossa recordista de audiência. Sério? O Guilherme e o Na verdade, toda essa questão dos eventos online, ela vem de uma ideia do Jovaci, que, jovem de tudo e competentíssimo, criou aí esse formato. No começo eu até era meio refratário, depois deu certo, ficou bacana, virou uma maratona. Estamos aí agora caminhando já para o final do segundo ano, entrando no terceiro ano. O Guilherme Lucchesi também participa demais com a gente, também com as rodas de conversa. E hoje estava pensando que você está ali cabeça a cabeça disputando com eles, e essa live do imposto de renda é tradicionalíssima. Então seja super bem-vindo. O pessoal está esperando teus conselhos para esse 31 de maio de 22. Sim, pois é. Estamos chegando aí na reta final do prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Acredito que muita gente não entregou ainda. Eu confesso que eu ainda não entreguei a minha, mas porque eu, com esse meu vício de advogado tributarista, fico, sempre organizando e deixando do jeito mais redondinho possível para entregar. Mas, enfim, eu acho que... de Castro, que está conosco, e também o Caio, estão me dizendo aqui que, na verdade, demora para entregar o pessoal que tem muito dinheiro. Parece que é o teu caso também. Aí é muito complicado colocar não é e tudo, né? Não, na verdade é mais realmente o trabalho mesmo. A gente se dedica primeiro ao cliente, deixa a gente para depois, né, Marlos? A gente sempre acaba... O cliente está sempre em primeiro lugar. Mas também é porque eu gosto de entregar bem direitinho, falta um documentozinho, alguma coisa, a gente vai esperando. Mas vou entregar hoje ainda, para não ficar para a última hora, para não, de repente, não dar algum problema, né? Muito bem. Inayá, agora o nosso prazo era 30 de abril. O que aconteceu que virou 31 de maio nesse glorioso ano de 2022? Pois é, na verdade a Receita Federal prorrogou 2 vezes o prazo de entrega, né? Primeiro para final de abril e agora para final de maio, justamente alegando as questões, o rescaldo dessa pandemia que a gente ainda está vivendo de alguma forma, né? Então a justificativa para esse maior prazo foi essa, para que as pessoas possam lidar melhor aí com os efeitos da pandemia, que também se arrastou aí para o começo desse ano. E a pandemia que parece que virou endêmica
e muita gente ainda com Covid. É importante manter o uso da máscara com qualquer gripe, seja ela Covid ou não, para a gente poder Sim. retomar as nossas atividades normais. E quando eu preparei a live com a Inayá hoje, ela me passou uma colinha aqui, eu fiquei muito impressionado, hein? Vejam lá que a arrecadação federal registrou um recorde em abril agora de 195 bilhões. 195 bilhões. E no acumulado desse ano, de janeiro a abril, nós tivemos um recolhimento de tributos com 743 bi 217 milhões, com uma alta real de 11,05%. O que a gente pode refletir sobre isso, Inayá? O que está acontecendo que essa arrecadação aumentou tanto? E não é o objetivo da nossa live, mas a gente não vê o retorno disso também. Não, na verdade, eu até sugeri a gente começar com esse assunto, porque eu acho que a entrega da declaração do imposto de renda é um momento que a gente tem que ter uma reflexão, enquanto cidadão. Tanto no ambiente macroeconômico, né, o cidadão enquanto pagador de impostos e que alimenta essa receita pública, mas também o contribuinte em si, pessoa física, olhando para o seu patrimônio, olhando para o que para a tua evolução patrimonial ou involução patrimonial também, né? Mas veja, essa situação desse recorde, né, de arrecadação tributária aí de 743 bilhões só nesse primeiro trimestre, vamos assim dizer, do ano, muito se deve esse aumento ao fato de que esses impostos são aqueles que incidem sobre a produção. Então, se a gente está tendo uma inflação no país que faz com que o preço das coisas aumentem, automaticamente também a arrecadação tributária aumenta. Então, não é necessariamente um ganho real. Pode ser de alguma forma, porque se a gente pensar que o governo federal não aumentou os salários dos servidores públicos com base na inflação, e o gasto público eventualmente não cresceu no mesmo ritmo da inflação, por conta da Previdência também não ter tido esse aumento, a gente pode imaginar que realmente vai haver um ganho, né? Vamos dizer, na receita pública por conta da própria inflação, o que é um contrassenso, porque para a iniciativa privada a inflação acaba sendo sempre um grande problema, principalmente para as pessoas, para o trabalhador em geral. Mas fato é que a arrecadação brasileira vai bem, muito obrigado. Isso é só imposto federal, a gente não está nem falando aí de ICMS, que é imposto estadual, ISS, que é imposto municipal. Enfim, a arrecadação tributária brasileira talvez não seja muito grande e não condizente com a devolução de serviços que o contribuinte acaba tendo. Mas essa é uma outra discussão que não cabe aqui. Mas a segunda reflexão que eu queria trazer é que assim, o momento de entrega da declaração do imposto de renda é um momento em que o cidadão e a pessoa pode olhar para o seu patrimônio, olhar o seu rendimento no ano que passou, ver se esse rendimento foi maior do que no ano anterior, 2020, ver se a tua despesa que dedutível aumentou ou não, principalmente ver se o teu nível de endividamento também aumentou ou não, porque na declaração você consegue fazer um balanço ali da tua situação. Tá? E eu acho bem importante que a gente, mesmo quem delega para um contador fazer, no final dá uma olhada e fazer essa reflexão para ver o que você pode, inclusive, melhorar, né? Que despesa você pode deduzir, que é um assunto que nós vamos tratar aqui, e também pensar como é que você pode aumentar o teu patrimônio para que você possa pagar mais imposto no outro ano, mas também possa, como o nosso colega Guedes falou aí, também ficar mais rico, né? Quem paga imposto é quem tem dinheiro, é uma situação verdadeira isso. É verdade. O Robinson Tex está te mandando um abraço, o Fábio Simão está aqui conosco, Super Claudine Camargo, nossa amiga amada, está te dando Super parabéns. Claudine. Está confessando aqui que ela também não entregou imposto de renda, também é um caso complexo de muita riqueza e que ela quer esperar se a Receita Federal não muda nada até o fim do prazo. Pode mudar alguma coisa até o fim do prazo ainda, Nayá? Ela está rindo aqui, acho que não, né? Acho que não, mas se mudar, no máximo que vai acontecer é ter mais prazo, mas acho que nessa altura do campeonato não muda mais não, só se tiver algum problema no processamento ali, no programa, né, gerador da declaração, só se alguma coisa assim acontecer, e acho difícil, porque a Receita Federal é muito cuidadosa com seus programas aí de computador e toda essa questão de declaração, então acho difícil, melhor não contar com essa sorte não. Verdade. A Flávia Santana está aqui sugerindo que a live é tão boa que devia valer horas extracurriculares. Boa ideia, Flávia. Você sabe que quando eu comecei com as lives, e nós vamos chegar lá ainda, esse programa vai ser um programa de rede nacional,
trazendo o mundo jurídico para conversar de forma descontraída. Nessa caminhada, a gente pode já fornecer o certificado de participação aqui pelo Arnes de Oliveira Andreasa, e a faculdade que quiser validar tem o nosso convênio aí sem problema nenhum. Super dica. Paula Bico, Robson Krieger, o pessoal do México está aqui conosco. E Nayá, valeu para a turma do México, que estamos semana que vem indo nos encontrar em Weimar, na Alemanha, na segunda edição de um congresso internacional dos países latino-americanos que estudam direito penal econômico alemão. E entrando no nosso tema, Nayá, imposto de renda. Vamos começar do básico, mas é importante que todo ano o pessoal se confunde. Quem que é obrigado a declarar o imposto de renda? Então vamos lá. Eu também tenho que lembrar, tem uma colinha aqui do lado para a gente não esquecer. Então vamos lá. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 no ano de 2021 tem que obrigatoriamente entregar a declaração indicando, mesmo que já tenha tido o seu imposto retido na fonte, tá? Tem que continuar, tem que declarar. Também, quem teve rendimentos não tributáveis ou isentos, mesmo aqueles que não têm que pagar imposto, acima de 40 mil no ano, também tem que fazer a declaração, tá? Produtor rural, pessoa física, tem que declarar também, desde que ele tenha prejuízos no exercício anterior para compensar e tenha tido uma receita anual acima de R$ 142.798, tá? Quem também teve propriedade de bem imóvel até o dia 31 de dezembro do ano passado, que seja um valor superior a R$ 330 mil, também tem que declarar, mesmo que esteja na faixa de isenção, tá? Qualquer pessoa que obteve ganho de capital, alienação de bens ou direitos, mesmo isentos, ou seja, mesmo aquelas operações em bolsa de valores até 20 mil por mês, ou mesmo em operações de ganho de capital de valor de bens de 35 mil reais, também precisa, mesmo com essa isenção, fazer a declaração até para ter direito a essa isenção, tá? Independente da renda, quem vendeu imóveis residenciais ou comprou 180 dias depois da venda e quiser aproveitar aquela regra de isenção. Então, veja que não é só uma questão de você ter direito à isenção ou não. Mesmo as pessoas que têm algum tipo de apuração de riqueza, mesmo que não tenham que pagar imposto, em algumas situações também tem que fazer a declaração, tá? Não é aquela conta simples de quem ganhou abaixo de 142 mil no ano vai ficar isento. Tem que verificar esses ganhos de capital que você está colocando. Uhum. Exatamente. Então, por exemplo, uma pessoa física que teve um rendimento aí inferior a 28 mil reais no ano. Você veja a injustiça, né, do país, né, Marlos? Já começa isso. Quem ganhou 28 mil reais no ano inteiro, ou seja, um salário aí médio de 2 mil e pouquinhos reais, já tem que declarar imposto de renda. Né? Ou seja, nem pode dizer que seja uma pessoa que tenha uma renda substancial, mas, enfim, no nosso país tem que declarar e tem que pagar ainda, né? O imposto respectivo. Mas vamos supor uma pessoa que esteja abaixo desse limite, mas se ela teve uma movimentação financeira, por exemplo, da venda de um imóvel, por exemplo, ela vai ter que fazer a declaração, mesmo que ela esteja no limite de isenção. Aplicou dinheiro na bolsa. Mas eu apliquei, as minhas movimentações mensais não superaram 20 mil reais, então, a princípio, eu estou dentro de um limite de isenção que está previsto. Mas se você operou na bolsa de valores, você vai ter que declarar fazer a declaração do imposto de renda e prestar essas informações, mesmo que você não vá pagar imposto, tá? Muito bem. Aí a pessoa olhou, viu que tem que declarar o imposto de renda, que não está isento, e aí vem a segunda pergunta que a gente sempre se faz, não tem jeito, todo ano a gente faz a mesma pergunta. Faço a declaração simplificada ou faço a declaração completa? Bom, essa é uma decisão assim que depende muito do número do valor de despesas que você tem para deduzir. Porque veja, o imposto de renda, ele incide sobre a tua renda, mas ele não considera muitas vezes os gastos que você teve ali no decorrer do ano com despesas que são necessárias. Então, por exemplo, como saúde, educação, são coisas que o Estado, a princípio, deveria lhe fornecer gratuitamente, mas a classe média, principalmente, acaba buscando planos de saúde privados, educação, e acaba gastando com isso também. Então, estes gastos com saúde, educação e os gastos com dependentes, que são filhos menores de idade, ou filhos que estão cursando faculdade, ou mesmo o cônjuge, em algumas situações, inclusive relações homoafetivas, podem sim deduzir esses gastos da base de cálculo do imposto de renda, ou seja, de forma a pagar menos imposto, ou nos casos em que você já teve retenção do empregador ou do teu tomador de serviço no decorrer do ano, você possa fazer
apresentar para dedução e aí você pode ou receber de volta ou pagar menos imposto, tá? Deduzindo as despesas. Se você tem despesas acima, para deduzir, acima de R$ 16.000 no ano, R$ 16.754, aí é importante você fazer a declaração completa. Por quê? Porque aí você vai poder informar valores de dedução superiores a esses valores. Agora, se você teve uma dedução inferior a esse R$ 16.754, aí a melhor opção para você é apresentar a simplificada, porque a simplificada já tem essa presunção ali de 20% mais ou menos de dedução. Então, a simplificada é mais fácil, mais simples de preencher, mas a mais completa também te garante maiores possibilidades de dedução. Boa. Para quem chegou agora, João Rafael, grande abraço, viva, está aqui dizendo que é teu fã, Inayá. João, estou conversando justamente com a Inayá Botelho sobre o imposto de renda, o prazo não era em abril, o prazo é 31 de maio, o João é super organizado, já declarou toda a fortuna dele em abril, está tranquilo, mas está participando aqui para dar um abraço na gente. Obrigado pela presença, João, para o Pedro também, nosso grande amigo, advogado de Imbituba, está lá vendo um marzão bonito. E neste ponto, Inayá, aí entramos na questão das deduções, que você estava dizendo, as deduções com saúde, com educação, tem limite para essas deduções? E no caso da saúde, o que pode ser colocado como dedução? Então, vamos lá. Com dependentes, tá? Que são, no caso, como eu falei, filhos menores de idade, ou filhos que ainda estão cursando faculdade, ou filhos que, por exemplo, e aí vale para filho ou para enteado, que também hoje não tenham independência, vamos dizer assim, sejam incapazes, por algum motivo, estejam interditados, ou mesmo se você tem a tutela, nestes casos você ainda pode deduzir um valor ali de R$ 2.275 por dependente, tá? Gastos com educação também podem ser deduzidos, mas também num limite de R$ 3.561 por dependente, então não é ilimitado, você pode deduzir até um certo ponto, e a gente sabe que escola, por exemplo, né, no valor que você gasta por ano, você gasta muito mais que R$ 3.561 por dependente, mas esse é o teto de valor que você vai poder deduzir. O único que não tem limite de dedução, além da pensão alimentícia, né, no caso do pai ou da mãe que paga a pensão alimentícia para o seu filho, né, no caso de divórcio, por exemplo, também não tem limite de dedução, pode deduzir integralmente. O que é uma grande injustiça, né, porque o pai que está com o filho não pode deduzir integralmente os valores que usa com o filho, mas às vezes o pai que paga a pensão pode, né, é uma incongruência do sistema aí que precisa ser resolvida. Mas, enfim, essas questões tem esses limites de dedução. Os gastos com saúde não tem limite de dedução. Ou seja, se você gastou ali R$ 50 mil, você vai poder deduzir R$ 50 mil, lógico, dentro daquele exercício, daquele limite, tá? A questão é que a Receita Federal é super rigorosa com a dedução de despesas médicas, ou seja, precisa estar tudo muito bem comprovado, nota fiscal, documentos idôneos, né? Em algumas situações específicas, algumas hipóteses, a Receita Federal até aceita que o contribuinte apresente comprovação que pagou. Hoje em dia, antes era cheque, né? Falava se você apresentar o cheque nominal comprovando que você pagou um médico, por exemplo, né? Isso pode ser deduzido. Hoje em dia a gente já pode falar em Pix, já pode falar em transferência bancária, ou seja, todo documento que comprove que efetivamente você pagou um valor para um médico, né, acompanhado de um recibo que seja, você já consegue fazer dedução. O importante é que sempre o contribuinte guarde esses documentos durante pelo menos 5 anos, porque ele pode, enfim, a Receita Federal pode vir a exigir isso, tá? Existem gastos que não são dedutíveis, por exemplo, gastos com remédios, né? Infelizmente, não há possibilidade de dedução, a não ser que o remédio tenha sido ministrado no hospital e esteja incluído na nota fiscal do hospital ali, como tendo sido, você pagou para o hospital. Agora, se você vai na farmácia e compra, não tem. Vacinas também, infelizmente, não tem como deduzir, tá? A vacina é uma coisa interessante, não só a vacina da Covid, mas tem uma série de vacinas que são medicamentos e que acabam até tendo uso regular, são caríssimas e acabam não podendo ser deduzidas. São interessantes essas regras. Exatamente. E são regras assim... Pode falar. Oi. Não, são regras que, enfim, são estipuladas pela Receita Federal, em âmbito normativo, inclusive,
Normativo que eu digo, normativas internas, né? Não é nível legal. Então, acaba gerando muita controvérsia, às vezes, né? Então, por exemplo, às vezes, por exemplo, gastos com psicólogos, fonoaudiólogos, por exemplo, você pode deduzir também. Então, às vezes, acontece situações estranhas, por exemplo, que você deduz um gasto com psicólogo, mas não pode deduzir um gasto feito com outro tipo de terapia alternativa que, de repente, lhe cabe melhor. Precisa ser uma profissão regulamentada. Então, tem uma série de discussões aí que ano a ano gera uma série de situações, inclusive contribuinte que cai na malha fina por conta disso, né? E você tem conhecimento que alguém judicializa essas questões para poder debater ou para poder deduzir, ou não vale a pena judicializar? Meu gasto com geralmente fisioterapeuta, não sei se entra na dedução, mas entra, fisioterapeuta entra. Mas medicina alternativa não entra, por exemplo? Não, aí não entra. Tem bem as características específicas. Interessante. E, Nayá, um outro ponto... E a judicializar não teve nenhum caso, assim, judicializar, mas geralmente no CARF, no Conselho de Contribuintes, a discussão chega bastante. É que às vezes não compensa o valor, não compensa a briga judicial, né? Mas assim, às vezes vale, dependendo da despesa médica, de repente o caso a caso, né? Interessante. E uma coisa que eu adorava fazer antes da tua orientação era valorizar os meus bens na declaração de imposto de renda. Todo ano eu dava uma valorizadinha. Carro eu não tenho, mas apartamento eu sempre gosto de dar uma valorizada. Aí depois que eu assisti a tua primeira live, eu falei, tô errado. Pode todo ano atualizar os valores dos nossos bens imóveis declarados no imposto de renda? Veja, essa é uma prática, né? É um jeitinho brasileiro, né? Que durante muitos anos as pessoas... Pois é, na verdade, assim, para fins de aumento patrimonial, se você quer comprovar o teu patrimônio, pode até ser uma boa estratégia. Mas é que muitas pessoas faziam isso com a ideia de reduzir futuro ganho de capital. Então, por exemplo, o valor que tem que estar declarado na declaração do imposto de renda é o valor do custo de aquisição daquele bem. Então, por exemplo, você comprou um carro há 5 anos atrás por R$60 mil, o custo de aquisição dele é R$60 mil, é o valor que está na nota fiscal emitida pela concessionária, ou o valor do recibo se você comprou o carro usado de uma outra pessoa, enfim. Você tem um documento que diz por quanto você comprou. Ah, mas agora, pela tabela FIPE, o valor do meu carro diminuiu. Ou então, como aconteceu esse ano de forma muito... fora do usual, os carros se valorizaram, né? Então, os carros que mesmo estavam com valor por conta da indústria automobilística ter parado por um tempo, o preço do carro usado aumentou. Então, a tabela FIPE aumentou o valor do carro. Mas isso não muda o valor do preço de aquisição, ou seja, aquele valor pelo qual você comprou vai ter que ser declarado ano a ano. E você veja que a Receita Federal, no Programa Gerador do Imposto de Renda, já deixa lá a possibilidade de você repetir o valor do ano passado, justamente por conta disso, porque esse tipo de bem não muda de valor para fins da declaração do imposto de renda. Tá? Imóvel é a mesma coisa, é o valor pelo qual você comprou, o valor que está na escritura. A única possibilidade que tem é dos bens adquiridos antes de 1995, por conta da troca da moeda, que tem uma regrinha ali de conversão para você colocar o valor em reais, tá? Mas eu estava te explicando por que as pessoas faziam isso, porque quando você vende o imóvel, existe uma diferença entre o valor da venda e o valor da compra que você comprou. Esse valor é o valor da diferença que gera o ganho de capital. Então, você comprou o imóvel por 100 mil, né? Há 5 anos atrás, e está vendendo ele por 500 mil agora, você está tendo um ganho de capital de 400 mil reais. Então, as pessoas ficavam pensando, bom, se todo ano eu for aumentando o valor, de acordo com a valorização mesmo de mercado, vai lá, consulta direitinho, faz uma pesquisa, vê quanto vale. Tem gente até que vai na imobiliária e pede uma declaração de quanto valor de mercado do bem e coloca ali achando que isso vai alterar depois a variação do ganho de capital. E não vai. Não vai ter diferença. A Receita Federal vai considerar o valor que está na tua escritura, na escritura pública ou no documento particular de compra e venda, que esse é o valor da transação para os devidos fins de ganho de capital. Então, não adianta essa prática, né? Ela não faz diferença. A única coisa que você pode deduzir ali, ou acrescentar no valor do teu imóvel, por exemplo, é as benfeitorias que você faz. Então, obviamente, se você compra um terreno, né, vazio, e constrói uma casa nele depois de um tempo, lógico que tudo que você gastou para construir a casa, você pode acrescentar ali no valor do imóvel, acrescentar até no custo de aquisição.
tá? Para ser justo, inclusive, na hora que você tiver um eventual ganho de capital. Também, se você comprou um imóvel e teve que fazer uma grande reforma, mesma coisa. As taxas e emolumentos que você pagou, ITBI na compra do imóvel, você pode acrescentar no custo de aquisição. Então, tem algumas regrinhas que são bem importantes de serem observadas. Até dando uma dica para o pessoal, todo ano, quando lança o programa da Receita Federal, a Receita Federal disponibiliza um arquivo chamado Perguntão, ou Perguntas e Respostas Imposto de Renda. E lá tem tudo bem disciplinado, bem certinho, o que você pode acrescentar nesse custo de aquisição ou não. É uma ótima dica para o contribuinte que está em dúvida, porque lá ele pode pegar a segurança, né, para tomar alguma decisão na declaração do imposto de renda. Muito bem, o Jacó está aqui perguntando se as perguntas estão abertas. Mais do que isso, Júlio, a live é em cima do laço hoje, dia 26 de maio, há 5 dias do encerramento, para tirar as últimas dúvidas. Quem tiver dúvida pode lançar, espaço absolutamente democrático. E, Nayá, tempos modernos, Elon Musk comprando lítio na Bolívia, no Brasil, no mundo todo, Tesla, metaverso, criptomoedas. Já chegamos na tributação das criptomoedas. Quem tem criptomoedas precisa declarar. Se tiver um ganho nesse ativo, paga imposto de renda. Esse é um ponto que a gente pode debater. Mas para ficar na pergunta anterior, e já cobrando a consulta do Júlio Jacó, porque é importante, o espaço é democrático, é aberto, mas tem custo, né, Júlio, para manter o programa e tudo isso. O Júlio vendeu um imóvel parcelado e recebeu 60% em 2021, o saldo em 22. Precisa pagar o imposto sobre o lucro em que ano? No desse ou no do ano que vem? Liga o reloginho aí. Olha, Júlio, vamos ligar. Não, o Júlio está com crédito. Vamos lá, Júlio. Veja só, essa questão do ganho de capital, até recentemente eu dei uma pesquisada sobre isso para um cliente nosso, e de fato, quando você faz a venda parcelada, você também tem que fazer os ganhos de forma parcelada. Tá? Inclusive, você pode, depois eu posso até te passar a legislação que eu vi, depois me manda um inbox aí, que depois eu te mando a legislação que trata disso, porque eu pesquisei recentemente, dá para parcelar sim, tá? Muito bem, faz a parte que ele recebeu, então, em 2021 vai declarar agora, e o saldo que ele vai receber em 22 vai declarar em 30 de abril do ano que vem, ou se for prorrogado no ano que vem também. Na verdade, dá até para fazer, por exemplo, porque geralmente a compra e venda acontece toda à vista, vamos dizer assim, né? E você já recebeu o valor, você tem que pagar integralmente na hora. Mas quando tem a venda parcelada, você também, o teu ganho de capital fica parcelado, você não recebe tudo de uma vez. Então tem que fazer um cálculo ali mensal, vamos assim dizer, e você vai recolhendo conforme você vai pagando. Você pode até, se eu não me engano, eu vou ter que pesquisar isso, gerar um carnê-leão, entende? Ou seja, ir pagando parceladamente, como você faz em aluguel, em outras situações, para depois você já ter tudo pago no final do exercício, né? Legal. Se tiver mais dúvidas, pode mandar, Júlio. O pessoal também está aberto aqui o chat para as perguntas. Dá um salve para o Leocádio Casanova, nosso grande perito. Está convidado, Leocádio, para a gente fazer uma live sobre as perícias. Está faltando essa live. O dia que você quiser, qualquer quinta-feira, às 5 horas. E, Nayá, criptomoedas. Como é que vai ficar essa questão? O Júlio está te agradecendo. Como é que vai ficar essa questão das criptomoedas? Já foram regulamentadas aí pela Receita Federal? Tá, antes de falar da criptomoeda, já aproveitando a pergunta do Júlio, não, nós vamos falar. Os criminalistas suspense, para ter mais vamos ver se a gente consegue mais participantes aí na live. Não, mas só porque, como o Júlio falou do ganho de capital de imóveis, eu acho então importante lembrar uma coisa também, tá, Júlio? Quando a gente vende um imóvel e compra outro dentro de 180 dias, tá? A gente tem aquela regra da isenção. Entendeu? É bem importante a gente observar isso. Então, não sei se você comprou esse imóvel com a intenção de comprar outro, né? Mas se você vende um imóvel residencial e usa o dinheiro para comprar outro, e tem também aquelas situações em que você não utilizou esse benefício de isenção nos últimos 5 anos, tá? Você pode sim ter uma isenção para esse ano também. Então é importante observar isso, esse detalhe. E também imóveis que, se não me engano, tem uma regra de imóveis vendidos abaixo de 444 mil, se for um único imóvel, também tem essa regra de isenção no ganho de capital.
tá? Então, só observar esses detalhes aí, porque eventualmente pode ter. Mas, enfim, vamos para criptomoedas já logo na sequência. Antes da criptomoeda, está aqui conosco o Oswaldo Marceneiro. Oswaldo Marceneiro, amigo nosso, participou de várias lives e de um programa do Caso Evandro, em Guaratuba. Minhas saudações aqui para o Oswaldo, que acompanha a live que bateu todos os recordes, com mais de 5.000 visualizações. A gente fez eu, o Guilherme Lucchesi, a Mariana Michelotto, o Figueiredo Basto e o Ivan Mizanzuki, e com o apoio do Oswaldo Marceneiro, da Celina e da Zabage, e teve muita repercussão. Depois saiu no Globoplay o seriado, e vale a pena conferir. Obrigado pela tua presença, Oswaldo. Agora sim, criptomoedas, Inayá. Então, vamos lá. Bom, não sei se todo mundo sabe o que são criptomoedas, né? Mas são basicamente moedas digitais que não se submetem a nenhum controle de órgão regulatório governamental, ou seja, nenhum órgão estatal. Como nós temos aqui a Casa da Moeda, o Banco Central, que controla toda a emissão de dinheiro no país, né? E cada estado, cada país tem seu banco central, existe uma moeda que não está vinculada a nenhum estado, que são justamente as criptomoedas, né? Estão ligadas aí a blockchains e a outros tipos de tecnologia que garantem a sua autenticidade de uma forma, mas essa falta de regulação, né, que tem até as suas origens aí no movimento punk, né, na coisa de não Estado regulando nada, queremos ser livres, queremos ter nossa moeda, transitar, fazer nossas trocas, a gente tem justamente uma certa insegurança, vamos dizer assim, no agente certificador dessas moedas. Mas fato é que a criptomoeda, hoje em dia, é quase uma unanimidade no mercado de que é o futuro. Então, tem muita gente comprando, não sei se com muito critério ou não. Eu confesso que eu não comprei ainda, porque eu realmente tenho receio, ainda sou uma conservadora nesse aspecto. Mas fato é que tem muita gente comprando e vendendo, e tem gente oferindo ganho de capital com esse tipo de ativo. Tá? A Receita Federal já baixou uma normativa sobre isso, porque ela entende que a criptomoeda, diferente de ser uma moeda em dinheiro, né, enfim, ela considera como se fosse um ativo como outro qualquer, como um investimento financeiro qualquer. Se você compra algo, como a gente estava explicando, se você compra um carro por um valor, vende ele por outro, por um valor maior do que você comprou, você vai ter um ganho de capital. E esse ganho de capital, se ele for acima de R$35 mil, ele vai sim gerar uma tributação. E as pessoas precisam aplicar essa regra, inclusive para os criptoativos, tá? NFT, qualquer outro tipo de situação que venha a gerar esse tipo de situação, tá? Eu até peguei aqui também na Receita Federal as últimas informações, então todo tipo de criptomoeda, Bitcoin, as stablecoins também, que são outro tipo de criptomoeda, as NFTs, né, que são os tokens não fungíveis também estão dentro dessa regra. Então, se você tem um criptoativo, ou um NFT, ou uma stablecoin, é importante que você declare. Aí você vai me dizer assim, Nayá, mas veja, ninguém sabe que eu tenho, né? Quer dizer, quem sabe, tem, mas o governo não tem como saber, porque isso está aí gravado num local que ele não tem acesso, não é um órgão oficial, eu preciso declarar mesmo assim? Veja, a minha recomendação de advogado tributarista é sim, você tem que declarar. A Receita Federal também já disse que você tem que declarar. Você vai colocar isso lá nos ativos, nos bens e ativos, como um bem que você tem propriedade, tá? E se você fez alguma movimentação financeira acima de 35 mil desses ativos no ano 2021, é importante também que você apure o imposto que você teve nesse ganho de capital. Claro, se você na hipótese de ter tido ganho, né? Se você vendeu uma criptomoeda por um valor inferior que você comprou, você teve prejuízo, então você não vai ter ganho de capital, obviamente não vai ter que pagar imposto sobre isso. Mas se você teve e essa venda foi acima de 35 mil reais, é importante que você sim declare esse ganho de capital, faça a apuração dele e faça o pagamento dele também, tá? Agora, a gente tem discutido muito na área criminal, até está conosco o Gustavo Alberini, além do Rafael Guedes, do João Rafael, da Andrelise Parchem, vários outros amigos criminalistas, se quiserem até pedir passagem, entrar para dar opinião, estão convidados. A gente tem uns casos interessantes, porque se a gente compra uma criptomoeda numa carteira de cripto, numa cesta de cripto, na bolsa ou no mercado financeiro, evidentemente você está ali
já regulamentado pelo próprio mercado e tudo. Agora, você está na tua profissão, advogado ou não, recebe em cripto. Essa transação, ela não passa por nenhuma agência reguladora, por assim dizer. Na prática, quem trabalha com cripto recebe a cripto na sua wallet, na sua carteira, que é uma carteira que tem lá 24 números e letras, e você recebe ali, e dali você vai com ela para onde você quiser, gasta em cripto, recebe em cripto, e se você nunca converter isso em papel moeda, você, na verdade, está burlando a legislação. Daí a pergunta é, o Estado consegue fiscalizar isso? O Estado tem essa regulação? Na esfera criminal, a gente percebe que não, que o Estado não consegue fiscalizar e não consegue regular essa atividade, salvo se o contribuinte, como você colocou, declarar, ou se ele está num fundo de moedas de cripto, como investindo na bolsa lá no Hash 11, por exemplo, ele está lá num fundo de moedas cripto, ok, tá? Mas e se não tiver? Então, nós temos visto que essas atividades estão sendo utilizadas, inclusive, como lavagem de dinheiro, que antes ocorriam no sistema bancário internacional, com toda a legislação mundial que foi fechando o cerco, e isso foi indo para outras atividades de lavagem, e hoje uma boa parte dela está no mercado de cripto. A pergunta que eu sempre penso é quando que o Estado vai conseguir regular isso, e se o Estado deve regular isso. E eu vou além na questão da soberania nacional, porque para você ter uma questão de soberania nacional, você precisa regular o mercado, você precisa regular a tua moeda. Se você não tem mais a moeda, a cripto não é de ninguém, a cripto não é de nenhum país, não é de nenhum estado, a cripto não tem fronteira, a tua wallet vai para onde você levar os teus 24 números, né? Você vai quebrando as barreiras fronteiriças desse mundo. Por isso que eu, quando eu fiz a provocação da pergunta, no mundo de metaverso, a pessoa vai minerar, achar lá as suas criptos, colocar na sua carteira, e o Estado não vai ficar sabendo disso nunca. Lógico que se ela vender e tiver um ganho de capital, aí vai aparecer, né? É interessante essa questão, né? É muito interessante, e eu acho assim que eu não sei se a nossa lógica jurídica está preparada para essa nova realidade que vem se colocando, né? Eu estava esses dias assistindo, a minha filha estava assistindo um youtuber jogando, num jogo que tem nas redes aí que o pessoal joga, e tem toda a movimentação das pessoas, e tinha uma agência do Banco do Brasil dentro do jogo. Ou seja, lógico, ela está lá para fins da diversão e brincadeira, ninguém tem dinheiro lá. Mas eu fico imaginando que se o Banco do Brasil está fazendo sua propaganda dentro dos jogos, né, é sinal de que, assim, não só o Banco do Brasil, enquanto uma entidade que tem um capital público envolvido também, mas também a iniciativa privada vendo que dentro do universo digital tem uma possibilidade de troca de valores e de recursos que vai ser cada vez mais usual, né? A questão toda que eu penso é que talvez seja impossível regular, entende? E digo porque, tudo bem, a gente tem algumas moedas que tem o Ether, tem esse caso do Bitcoin, que são moedas que já estão um pouco mais conhecidas e que eventualmente você possa até de alguma forma buscar algum jeito de regular. Mas é muito difícil porque está espalhado por vários países e você não tem como, a não ser que tivesse um acordo global nesse sentido. Mas eu acho muito difícil que haja uma regulação num curto prazo. E penso também que a criação das criptomoedas, como eu falei, tem essa origem no movimento punk, né? Já tem como ideia justamente não ser regulável. Então, acho que a hora que vier uma regulação, eles vão dar um jeito de não regular. A gente tem uma ideia, uma premissa que está muito enraizada, até talvez na nossa cultura jurídica latina, de que tudo aquilo que não está sob o controle de algo seria ilícito, né? Ou seja, parece, então se eu não posso controlar, se eu não posso regular, é ilícito, porque de fato muitas pessoas, como você estava falando, usam, né, desses recursos para lavar dinheiro, para usar para fins ilícitos, até fazer pagamentos ilícitos, mas fato é que não é porque está fora da regulação que é ilegal. Muito pelo contrário, tem muita gente também que está usando aí de uma forma de não viver sobre um sistema regulatório específico.
Como vai ser no futuro, não sei, mas hoje no dia de hoje, eu posso dizer que é impossível esse controle, entendeu? A Receita Federal não tem como saber, a não ser que o contribuinte declare. Mas nós temos que lembrar também que o contribuinte tem a obrigação, né, de declarar. Quando vem essa obrigação de você declarar, não é... lógico, essa declaração a gente chama até de ajuste, né? Porque grande parte do imposto você já pagou antes, mas o fato de você declarar já é uma obrigação que você tem de informar que você tem. Então, se eventualmente um dia a Receita Federal vier descobrir por algum outro meio, né? Vamos supor, a pessoa que comprou a tua Bitcoin de você, declarou que comprou de você, e a Receita Federal descobrir, de alguma forma você vai estar omitindo essa informação e pode ser configurado uma sonegação e o imposto vir ser cobrado com multa. Enfim, é uma situação que de fato está aí, né? E nessa linha, Inaya, a questão dos investidores anjo nesse universo de startup também é uma questão moderna, recente, nesse universo das startups hoje, escalando. O Brasil é um polo, Curitiba é um polo também dos unicórnios. O Brasil é um dos países do mundo, se não o que tem mais unicórnios, que são as empresas que realmente decolam de startup. Como é que se posiciona no imposto de renda aquele que é o investidor anjo? Quem que é esse investidor anjo e o que ele deve fazer como cuidado na declaração do imposto de renda? Então vamos lá. Se tem crescido muito, né, principalmente no Brasil, essa concepção aí do investimento anjo. O que é um investidor anjo? É aquele investidor, pessoa física ou jurídica, que faz um investimento numa empresa que está começando. Né? No caso, a gente tem hoje duas modalidades de investimento anjo no Brasil. Uma que é regulada pela Lei do Simples Nacional, ou seja, empresas que estão começando e que estão precisando se capitalizar e às vezes não querem buscar dinheiro, não tem condição nem de entrar no mercado financeiro para buscar, não tem tamanho para chamar a atenção de grandes investidores e não quer pegar dinheiro no banco. Né? E aí, uma outra pessoa, que pode ser inclusive o anjo verdadeiro, né? O pai, a mãe, o irmão, o amigo que investe dinheiro, como pode ser realmente um investidor profissional, como a gente assiste muito naqueles programas do Shark Tank, né? Que vão lá, aqueles grandes investidores e assistem ali uma apresentação, um pitch da pessoa, se interessa pelo investimento e resolve aportar dinheiro. Essa pessoa é um investidor anjo. Também tem o investidor anjo, que é também a mesma concepção, que está agora no marco regulatório das startups, que é uma lei que saiu em 2021 e que justamente trouxe uma regulação para essas empresas que trabalham com inovação e que escalam muito rápido, crescem muito rápido, ou seja, empresas que trabalham com negócios que justamente por estar ligado à tecnologia e inovação, elas conseguem crescer assustadoramente num prazo muito curto. Nós temos aqui em Curitiba o Ibanks, né, que é um unicórnio também, que chegou a mais de R$1 bilhão de valor, e que justamente trabalha com isso. Lógico, o Ibanks hoje não precisa mais de investidor anjo, mas pode ser que no começo tenha recebido esse tipo de investimento. O investidor anjo, ele trabalha quase como uma atividade mútua, né? Ele empresta o dinheiro dele para esse negócio que está começando, tá? E vai receber esse investimento dele num determinado prazo, que depois pode ser convertido, esse dinheiro que ele emprestou, que é um mútuo, converter em participação societária, ou pode receber o valor atualizado, ou pode receber em ações, enfim, tudo depende do tipo de negócio que for ser firmado. A questão é que também acontece desse investimento gerar um ganho de capital, ou seja, você colocou 5 mil na empresa e agora a empresa está valendo aí R$1 bilhão e você tem aí teu 5 mil foi convertido aí para R$200 mil ou R$2 milhões. Essa tua participação, esse valor que você vai ter, a Receita Federal tem considerado sim como um ganho de capital e também tem determinado a incidência de imposto de renda numa tabela progressiva, tá? Há uma discussão enorme acerca dessa questão, né? Inclusive se esperava que agora na regulamentação do marco legal das startups se igualasse o investidor anjo ao sócio que recebe dividendos, ou seja, que tivesse uma isenção, né? Mas essa isenção não veio e a gente está hoje vamos dizer assim, nessa situação que a gente não sabe muito bem como vai acontecer na prática. Mas a instrução normativa que existe e a discussão se essa instrução normativa pode aplicar essa regra ou não, mas há uma tabela progressiva, como se fosse feito um empréstimo, um contrato de mútuo. Tem sido tributado dessa forma. Muito bem.
Nosso evento vai ficar gravado aqui no IGTV do Instagram, @Marlos Arnes, vai ficar gravado no YouTube, Arnes de Oliveira e Andreasa, e também na nossa super parceria com o jornal eletrônico hojepr.com.br, que está alavancando demais a nossa audiência nos programas gravados. Você que está ao vivo tem a oportunidade agora, dos últimos 5 minutos, das dicas finais da Inayá, para fazer alguma pergunta e para ouvir as dicas finais da Inayá antes do dia 31 de maio, quando se encerra o prazo do nosso imposto de renda. Com você, Inayá. Vamos lá, vou fazer umas dicasinhas só, bem simplesinhas, nesses últimos 5 minutinhos, né, pra gente não perder. Mas assim, muita gente me pergunta, eu recebi doação no ano de 2021, eu tenho que pagar imposto sobre doação recebida? E aí eu sempre respondo, não precisa, você só precisa declarar a doação, porque a doação no Brasil, ela já tem um imposto que incide sobre ela, que é o imposto estadual, que é o ITCMD. Então, quando você recebe uma doação, você tem que olhar na legislação do estado onde mora o seu doador e averiguar qual é o imposto que você tem que pagar. E aí você pagando o ITCMD, que é geralmente de 4% a 8% em alguns estados, dependendo do valor que você recebeu, você não precisa pagar imposto de renda sobre esse valor. Então você declara que recebeu a doação, mas essa doação que recebeu, seja do pai, da mãe, de qualquer outra pessoa, não configura ganho de capital. Tá? Também lembrando que investimento em ações que são de valor de negociação até R$20 mil mensais também não possuem, não geram pagamento de imposto de renda, já tem a tributação exclusiva ali. Também lembrando que tem isenção para rendimento de caderneta de poupança, não tem que pagar. Enfim, basicamente isso. E como dica final, e eu digo para os atrasadinhos mesmo, tem muita gente que não declarou até agora porque está esperando um documento ou outro, um informe de rendimentos que não veio, está em dúvida em relação a algum valor. E a minha dica é, não deixe de entregar a declaração até o dia 31 de maio. Por quê? Porque quem entrega em atraso paga multa. E mesmo que depois você entregue atrasado, você ainda tem a tua chance de cair na malha fina, triplica, e aí vai demorar mais a tua restituição. Então, a minha dica é, tá faltando um documento? Entrega com os documentos que tem, né, até hoje, e aí se o documento chegar depois, você faz uma retificação, entrega uma declaração retificadora. Tá? Essa é a dica que não é só minha, é de todos os contadores com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar, ou seja, vamos fazer as coisas o mais corretas possível e dentro do prazo, declarando tudo de maneira mais minuciosa possível, porque se tem uma coisa que a gente não quer é ter problema com o fisco, né? É verdade. Inayá, eu quero super te agradecer. Hoje, dia 26 de maio de 22, recebi a Inayá Botelho com as dicas finais do imposto de renda, o que já é um evento tradicional que a gente tem feito nos últimos anos. O roteiro e a produção foi todo da Inayá Botelho, backstage e os quadros, inclusive lindíssimos, que estão aí com a Inayá, foi o Luiz Roberto, o Luiz Fernando, que sempre nos ajudam. Obrigado vocês. E eu sou Marlos Arnes de Oliveira, volto com vocês na próxima quinta, 2 de junho, com o Márcio Berclas, promotor de justiça, tratando de um tema criminal, o controle externo da polícia nas investigações preliminares. Vale a pena conferir toda quinta, 17 horas. Obrigado, Inayá. Super beijo. Tchau, obrigada, turma. Marlos. Saúde, tudo tchau, de bom. Tchau, gente. Tchau. Até.